Boa tarde, galera. Meu nome é Marcos e hoje eu vou passar aqui para vocês dicas rápidas sobre o que é a PNL, quando foi criada e como usar. Para você que nunca ouviu falar sobre esse termo, para você que está perdido, não sabe muito sobre isso, ou para você que quer se aprofundar. Então, vai ser um vídeo rápido que eu vou simplificar aqui, talvez em 3 dicas ou mais, para ficar clara a compreensão de cada um de vocês, fechou? E se você chegar até o final do vídeo, deixa um like aí, beleza? Bom, programação neurolinguística, que é a PNL, é uma abordagem de comunicação de desenvolvimento pessoal e de psicoterapia, criada nos anos de 1970 por Richard Bandler e John Grinder. A PNL busca entender como as pessoas percebem o mundo, processam informações e criam padrões de pensamento, comportamento e linguagem que influenciam suas ações e resultados. Olha só que interessante. Então, programação refere-se aos padrões de comportamento e pensamento, neuro relaciona-se ao sistema neurológico e linguística refere-se à linguagem. Então, assim, gente, basicamente, programação neurolinguística, na prática, é como o seu cérebro se comporta, é como que ele funciona, é o que acontece dentro da sua mente, do seu cérebro, e como que isso interfere nas suas ações do dia a dia. Por exemplo, há um termo na PNL que chama de o mapa não é o território. O que é isso? Supondo que a sua representação interna não é a mesma representação interna de outra pessoa que está à sua volta. Por exemplo, falar em público. Vou dar um exemplo aqui. Falar em público. Tem pessoas que pegam e falam em público tranquilamente. Já outras pessoas têm medo de falar em público. Ou seja, a representação interna de uma pessoa falar em público é normal, é algo natural, eu sinto confiante. E a representação interna de outra pessoa falar em público é algo que dá medo. Ou seja, a representação interna dessa pessoa é incorreta. É apavorante, dá medo. É uma imagem que vem à mente dela, do cérebro dela, que causa medo, entende? Então, basicamente, um dos termos, que é a primeira dica que eu deixo para vocês, a programação neurolinguística, ela procura trabalhar as nossas representações internas. Como que a nossa mente funciona, segundo a PNL? Basicamente, a nossa mente, ela é... Todas as experiências que a gente tem, existem imagens, sensações, ou seja, os nossos 5 sentidos são usados na PNL para descrever como que isso funciona dentro da nossa mente. Ou seja, pega aí uma experiência que você teve no passado, por exemplo, um cachorro te mordeu. Essa experiência tem uma imagem, um som, uma sensação, ou seja, todos os seus 5 sentidos estão dentro dessa imagem, desse vídeo do cachorro te mordendo. Supondo que isso te causou um trauma, como que você pode usar a PNL para te ajudar? É simples. Se todas as experiências que a gente tem uma imagem, um som, cheiro, né, alguma sensação, então pensa comigo, você ficou com trauma do cachorro. Então toda vez que você vê um cachorro, você tem medo. Como que trata isso com uma PNL? Basicamente, você vai alterar a cor da imagem desse vídeo que tem na sua mente, alterar a sensação, você vai alterar colocando uma música, e aí você trata esse medo que você tem de cachorro. Por quê? Porque você alterou uma imagem, a cor da imagem, colocou um som e alterou a sensação. Ou seja, você associou uma sensação boa à imagem que você estava tendo, que era negativa antes, entende? Ou seja, você alterou a representação interna. Porque antes o cachorro causava medo, agora o cachorro talvez não cause tanto medo assim quanto você esperava. Entenderam basicamente? Ou seja, você usa as suas imagens e representações internas para curar algum trauma ou algum evento que você tenha passado na sua vida. Cara, isso aqui é interessante. Por exemplo, isso serve também para você tratar algum tipo de vício. Você, sei lá, tem algum vício em bebida. Você é uma pessoa viciada em bebida. Você usa a PNL para... Como a PNL ela trabalha com imagens, o que você pode fazer, se for o seu caso? Você pega a imagem da bebida, de você bebendo, cria ela na sua mente, uma foto, e coloca ela em algum lugar da sua mente. Deixa lá. Aí você pega a imagem de algo muito ruim que você, tipo, tem nojo e associa com a imagem de você bebendo, sabe? Que você colocou lá de canto. Ou seja, você, ao associar as duas imagens, você agora vai passar a ter repulsa de bebida. Por quê? Porque é a representação interna que você tem da bebida, usando a PNL para tratar um vício, por exemplo. Entende? Então, basicamente, tudo que acontece na nossa vida tem uma imagem, uma sensação, uma emoção. Ou seja, a PNL ela aborda exatamente esse tema, de que você consegue se programar de acordo com como você quer, de acordo com a PNL, com essas técnicas de imagens, sensações e tudo mais. Por exemplo, uma parada que eu faço muito e que funciona
em relação à comunicação. Por exemplo, eu me sentia muito inseguro ao falar, ao se comunicar, ao gravar vídeo para a internet. E aí eu comecei a perceber que essas eram as representações internas que eu tinha na minha mente, certo? Então o que eu estou fazendo agora? Eu estou pegando uma pessoa que é uma imagem, uma referência que eu tenho na comunicação, e tento associar as emoções que essa pessoa sente ao falar, ao se comunicar e tudo mais. Aí eu pego e me vejo falando, inseguro, com medo, e eu pego a imagem dessa pessoa e associo comigo. Então, aquelas sensações de segurança, aquela confiança que a pessoa tem ao falar, automaticamente se associa com a minha imagem falando. Então eu passo a se comportar como aquela pessoa. Por quê? Porque na minha mente, a minha representação interna da fala é a imagem e a sensação que aquela pessoa sente. Ou seja, eu associei. Então passa a ser o meu estado, porque é assim que eu estou dizendo para o meu cérebro que eu quero se comportar. Entendeu? PNL. Ou seja, você consegue usar PNL para se comportar, você consegue usar PNL para tratar algum trauma do passado, você consegue usar PNL para ancorar um estado de segurança. Por exemplo, existe algo na PNL também chamado de ancoragem, que é o quê? Você lembra aí de algum evento na sua vida que você se sentiu muito confiante, muito seguro. Lembrou? O que você vai fazer agora? Você vai pegar e vai esfregar a sua mão. Então, fazendo isso durante uma semana, toda vez que você lembrar desse evento, que você se sentiu muito seguro, tenta reviver ele, tenta trazer essa sensação de segurança à tona. Você vai esfregar sua mão toda vez que essa sensação estiver perto de você, estiver em você, no ápice. Beleza. Aí você vai pegar e quando você for falar em público, supondo que você tenha medo de falar em público, quando você for falar em público, você esfrega a sua mão. Ou seja, aquele evento ficou ancorado ao seu esfregar de mãos. Ou seja, toda vez que você for falar com alguém, você vai esfregar sua mão. E esfregando sua mão, como você ancorou o estado, ao esfregar de mão, você vai se sentir seguro. Aí você vai lá falar em público, esfrega a mão, vem aquele sentimento de segurança e você passa a falar de uma forma mais tranquila. É uma hipótese também que você pode tratar com a PNL. Perceberam? Você consegue tratar muitas coisas com a PNL. É claro, isso daqui é uma introdução básica do que é a PNL. É claro que tem muito mais coisas, muito mais técnicas, enfim. Mas, basicamente, eu dei alguns exemplos aqui que ficaram claro o que é a PNL e como ela pode afetar você na sua vida. Você pode, por exemplo, através da PNL, mudar algum hábito, alguma coisa que um vício, um hábito, algum trauma do passado, alguma coisa que esteja interferindo você na sua vida hoje. Lembrando, a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como nós somos, representamos ele aqui na nossa mente. PNL te ajuda a mudar isso. Por exemplo, você que se sente inseguro. É porque a representação interna que você tem de você mesmo, ou seja, a sua autoimagem, a sua representação interna sobre você, sobre quem você é negativa, é distante, com, sei lá, insegurança, sentimentos negativos. Então você vai criar uma imagem de você associando sentimentos positivos. Uma imagem clara, uma imagem vívida de quem você é. Você consegue mudar com a PNL também. Ou seja, ela trata vários termos e aborda várias áreas. Entenderam? Resumidamente, se você chegou até o final desse vídeo, essa foi uma breve e um resumo claro do que é a PNL, onde você consegue mudar qualquer coisa na sua vida usando imagens, sensações, sentimentos, os 5 sentidos que você tem, e isso daqui pode interferir totalmente na sua vida. Tem me ajudado, tem ajudado inúmeras pessoas e pode te ajudar também, fechou? Então comenta aqui se você chegou até o final, 8 minutos de vídeo, comenta assim, já é, só para eu saber que você chegou até aqui no final do vídeo, para que eu possa continuar produzindo conteúdos como esse, beleza? Então comenta aqui o que você achou, se você não gostou, compartilha, se você gostou, curte. Tamo junto, até o próximo vídeo desse canal, Marcos Taipas. Tamo junto, galera, é nóis.